A chapa Sempre Vasco foi uma composição de grupos. Cruzada Vascaína, executivos e profissionais liberais que estudavam no IBMEC e outros grupos. Se juntaram com objetivos muito comuns, características muito comuns, para vencer a eleição e administrar o Vasco. A eleição acabou, a chapa que tem o objetivo de eleição, obviamente se desfaz e os grupos continuam a sua vida. O grupo constituído, o grupo mais organizado, como vocês todos participaram, CNPJ, declaração de imposto de renda, conta no banco, tudo reconhecido em cartório, né? É a Cruzada. Então a Cruzada tem mais esse corpo, são mais de 140 associados, site, programa semanal, Facebook, então a gente acaba ficando mais na vitrine, mas as pessoas que têm ali mais afinidades continuaram juntas, né? O pessoal do IBMEC continua junto e a gente caminhando. E aí foi decidido que a gente iria se encontrar mensalmente, esse grupo, essa frente de oposição, vamos chamar assim, porque não tem mais um nome, para ir traçando as estratégias e diretrizes da atuação no Conselho. Então, a gente já teve reunião para votar aumento de mensalidade para sócio, orçamento, readequação do estatuto, todas elas estivemos presentes, participando, votando e deixando a nossa marca ali. Então, o momento hoje, Cruzada Vascaína tem um novo presidente, João Marcos Amorim, Léo Gonçalves continua ativo, mas não é mais o presidente do grupo, e segue caminhando dentro da nossa linha, com o nosso estatuto, com as nossas ações. A gente ajudou financeiramente no mosaico que foi colocado lá no Maracanã na final. Ajudamos, enquanto instituição cruzada, na vaquinha do ginásio. Ajudamos individualmente, eu ajudei, outros associados ajudaram. Seguimos ajudando todos os projetos que nascem no coração do vascaíno em prol do Vasco. Então, desde 2008 até hoje, a Cruzada segue essa linha. Como a gente cansou de ajudar o Vasco Dívida Zero, Coração Infantil, Vascaína Sangue Bom e outros. Né? Então, com a nova administração do João Marcos, essa linha foi mantida. Então, Cruzada Vascaína, chapa Sempre Vasco, grupo de oposição, só para deixar claro aí até essa formação dos grupos. Então, vamos falar dessa reunião aí, Michel, do famoso perdão dos 3 milhões. O que aconteceu, Michel? Um tema com cunho muito jurídico, né? Os advogados desse grupo, dessa frente de oposição, se reuniram, estudaram o caso e traçaram uma estratégia. Trouxeram até a reunião e deixaram claro que a não participação dessa reunião configurava uma possibilidade de outras atitudes serem tomadas em prol do Vasco. Então não vou detalhar a estratégia jurídica, não é minha área também. Então, orientação jurídica, é isso? Foi uma estratégia jurídica. Mas da Cruzada também? Ou só do... A Cruzada faz parte dessa frente de oposição, os nossos advogados atuaram e a decisão pela estratégia jurídica foi de não participar. Falaram em covardia, Michel. Eu saí de São Januário no dia da eleição, 4 horas da manhã, pela porta da frente de camisa amarela. Eu estava lá contando votos. Eu, Marcelo Rocha, Fernando Geada, Carlos Leão, Renato Brito, João Marcos, 4 horas da manhã. Fomos à reunião na Lagoa, que elegeu Eurico Miranda presidente. Então, quem tem medo não iria ficar até as 4 da manhã contando voto, nem na sede da Lagoa votar no Eurico, mesmo sabendo que íamos perder. Porque Michel usaram esses dois argumentos, que nós éramos covardes e já sabíamos que íamos perder. Michel, nós fomos na reunião que elegeu Eurico Miranda presidente, mesmo sabendo que ia perder, mesmo sabendo que algum risco poderia ocorrer. Nós fomos na posse do Eurico Miranda enquanto presidente, mesmo que sendo uma festa euriquista, mesmo sabendo que ali não tinha o que perder, mas era uma festa do Eurico. Fomos na reunião de aprovação do orçamento 2015, sabendo que ia perder, correndo risco. Quem teve medo? Fomos à tribuna, debatemos, falamos que aquilo era uma peça de ficção, que o seu Pedrão participou. Michel, um parênteses, esse orçamento de 2015, votaram que o Vasco ia dar um superávit primário, ou seja, um resultado operacional de 70 milhões de reais, Michel. Onde já se viu em 2015 o Vasco ter 70 milhões de superávit, 30 para pagar dívida e 40 para reinvestir. E a receita do Vasco a gente sabe que não vai passar de 150 milhões, ou seja, 50% o Vasco vai economizar. Aí o Eurico disse na reunião o seguinte: o Flamengo apresentou um orçamento de 300 milhões e eu não posso apresentar um do Vasco de 150. Joguei número para cima. O presidente falou isso. É brincadeira, Michel.
70 milhões de superávit, se o orçamento do Vasco tiver 250 milhões de receita, é 30%. Vascaínos, você em casa consegue economizar 30% do seu salário? O Vasco está dizendo que vai economizar 30% da receita esse ano. É brincadeira, Michel. E a gente foi na tribuna, nós falamos isso. Nós pedimos uma reunião em junho, agora no meio do ano, para ver onde é que esse superávit primário está. Chegar agora em junho, presidente, qual o saldo em caixa aí? 25 milhões. Tá pouco, tinha que estar 35. Estamos no meio do ano, para atingir 70 em dezembro. Então, Michel, a gente foi na tribuna, foi na reunião, sabendo que ia perder. Então não tem essa história de medo, covardia, ou não foi na reunião dos 3 milhões, porque sabia que ia perder. Porque a gente foi a todas as reuniões. Depois dessa, Michel, tem uma de readequação do estatuto. O Vasco queria a convocação de dizer o seguinte: adequar o estatuto do Vasco à legislação vigente. Porque para assinar com a Caixa, Michel e amigos, precisava mudar algumas coisas no estatuto. Como impedir, como permitir apenas uma reeleição. No Vasco era infinita, dentre outras. Só que aí a diretoria aproveitou e colocou outro item lá, de sócio ser remunerado, Michel. Você está falando do dinheiro dos incentivos, não é isso? Isso. Porque para assinar com o Vasco com a Eletrobras não precisou adequar, só para ficar claro. Aí para assinar com a Caixa precisava adequar o estatuto. Aí a convocação era adequar o estatuto à legislação vigente. Reeleição, independência do Conselho Fiscal, transparência, entre outras. Aí o Vasco aproveitou e botou uma pequenininha lá no final, aquela letrinha miúda, sócio ser remunerado. E aí teve conselheiro, Michel, eleito pela maioria, que nos procurou durante a reunião. Cara, isso é um absurdo, tem sacanagem aí, temos que votar contra. Eu falei, sim, nós vamos votar contra, mas somos 30. Não, vou votar com vocês. Então tiveram 2 ou 3 que não são vaquinhas de presépio e tudo, digam amém, que votaram contra. E aí, cara, o Fernandão, que tá botando o Vasco no pau, mais de 10 milhões, aliado político do Roberto Monteiro nas últimas eleições, não pode mais ser crucificado. Porque ele era conselheiro do clube, prestou serviço para o clube, não recebeu, botou no pau. Então, Michel, depois dessa reunião ainda teve aquela outra de aumentar a mensalidade do plano de sócios. A gente foi, votou